com a paz do Senhor? Amém. Amém? Felizes? Depois de um Valentine Day de ontem, abençoado, nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu estava vendo uma reportagem a respeito da cidade de São Paulo. E eles já dizem que a cidade de São Paulo ela já anda num caos tremendo. Ela já não tem em si mais solução. As soluções que há, se eles investirem em mais metrô, ou teve uma época que teve um candidato à presidência que ele fez uma simulação de um aerotrem que passaria por cima da cidade. Fantástico. Mas nada. Eu parei e pensei logo agora que a classe média, os pobres, Brasil melhorando um pouco, tendo condição de comprar talvez o seu carrinho, eles vêm e falam que ela continua ainda cada dia pior no caos. Bom, se não tivesse a quantidade de carro. Coitado, né, de nós, né? Mas o homem em si procura uma solução para que saia resolvendo os problemas. Mas a pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: a sua vida anda num caos? Eu vou trazer para você a solução no nome do Senhor Jesus. Chama-se Deus. Ele pode mudar qualquer situação que você esteja passando. Porque quando eu me deparo com o texto que nós vamos ler agora, o meu coração ele se enche. Eu fico alegre. Porque diz Deus: as tuas misericórdias é verdade. Elas não são a causa de nós somos consumidos. Quando a minha vida andou num caos, quando eu andei sem direção, quando eu andei sem rumo, o Senhor me estendeu a mão e me tirou lá do lamaçal, lá do charco de lodo, e colocou meus pés em terra firme e diz: eis que eu estou contigo. É nessa noite também que eu quero dizer para você, talvez você entrou aqui hoje sem uma solução, sem procurando algo para a sua vida, achando que ela não tem solução. Eu quero dizer para você, Deus vai te tomar você pela mão nessa noite, vai te colocar você em terra firme e vai dizer para você: eis que eu sou contigo. Glória a Deus. Está preparado para ter uma restauração nessa noite? Abrimos Ezequiel 37. Ezequiel 37. É um pouquinho extenso, mas aqueles que puderem, por favor, que foram se encontrando, vamos colocar de pé. Nós vamos ler do 1 ao 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos e numerosos, e sobre a face do vale estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem.
seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou nele e eles viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremos. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a carne de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dizes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então saberei que eu sou o Senhor, e quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vós poreis na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Toma os vossos assentos. Pode dar glória a Deus. O capítulo 37 de Ezequiel é o capítulo mais conhecido desse profeta. A nação de Israel, ela estava vivendo um caos. A nação de Israel, simplesmente ela tinha ido ao exílio. Eles tinham saqueado a cidade de Jerusalém. Eles tinham acabado com as esperanças. Se nós vemos no capítulo 33, nós vamos ver que as cidades foram destruídas e o povo continuou rebelde. Mas quando eu deparo num texto como esse, da imensidão, da grandeza do amor de nosso Deus, é a hora que o Senhor começa a restaurar o seu povo. Porque nós deparamos desde a queda do homem no jardim, quando o homem, a mulher, ambos comeram daquele fruto que não podiam. E a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor passava pelo jardim para falar com o homem. O homem se escondeu. E o Senhor gritou por ele. Ele disse que estava nu. O que eu quero dizer com isso, igreja? O que eu quero dizer? Que Deus sabia que o homem tinha pecado, mas Deus não abandonou o homem. Deus andou atrás do homem e chamou ele pelo seu nome. Deus não está aqui hoje para trazer um julgamento sobre a sua vida, mas Ele está aqui hoje para te chamar por você pelo nome e te fazer você o povo dele. Porque na hora que entrou aquele pecado no jardim, Deus poderia: o homem comeu, já pecou, eu já vou deixar. Não. Deus foi atrás do homem. E quantas vezes no nosso tempo de hoje nós andamos, viramos as costas para Deus, andamos nos nossos afazeres, na nossa vida, mas mesmo assim Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Sabe por quê? Porque você é importante para Ele. Era assim que esse povo vivia, era assim que essa nação andava. Porque Deus, quando fez uma promessa a Abraão,
quando ele já estabeleceu aliança com Abraão, ele já disse: Abraão, a sua geração será peregrina por 4 gerações, mas eu trarei julgamento sobre a nação, o qual ela será por escrava. Olha, Deus já estava querendo dizer: olha, Abraão, de você será uma grande nação, mas o povo que será o meu povo, eu vou trabalhar com ele da forma que eu quero, do jeito que eu quero, vou modelar o meu povo. E nós vimos o que aconteceu com a nação, o que aconteceu com o povo de Israel. Em todos os capítulos da Bíblia, aonde nós passamos, a maior consequência do povo chamou-se desobediência. Agora, chegamos no capítulo 37, quando um povo veio, Babilônia passou a mão, levou o povo a cativo, tomou deles a pátria, eles já não tinham mais esperança. Nós vamos ver, entre o capítulo 20, nós vamos ver que a nação de Israel, além de cativo, ela começou a duvidar de Deus. Ela não começou mais a crer de Deus, mas mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia do povo. Olha, esse povo está no caos, esse povo está cativo, esse povo perdeu a esperança, mas eu ainda sou o seu Deus e Ele é o meu povo. Talvez você chegou aqui hoje sem uma esperança para a sua vida. Talvez você não está achando solução. Deus nesta noite quer trabalhar com você e restaurar a sua vida. Ele não está julgando, dizendo para você: eu não vou te abandonar, mas você é o meu povo. E quando nós chegamos no capítulo 37 de Ezequiel, ele passou a mão nesse profeta e disse: profeta, tomou ele, diz que o Espírito, a mão do Senhor o tomou em uma visão, levou ele a um vale de ossos secos, e diz que os ossos estavam sequíssimos. Aqui que eu já começo a dizer para você que a mão do Senhor não foi uma mão qualquer que pegou Ezequiel. Mesmo aquele povo estando em cativeiro, Deus sempre levantou uma pessoa, sempre Deus levantou um profeta para que estava falando com o povo. Agora, Ezequiel diz que a mão do Senhor o levou a um vale. Você sabe o que é para um judeu reconhecer um Senhor? Eu achei hoje, eu estava lendo, eu achei incrível em relação ao povo judeu, quando eles usam aquele bonezinho, o kippah, que eles colocam, que eles vão adorar ao Senhor. Sabe que eles vão com aquele bonezinho, o kippah, na casa de Deus, quando eles vão adorar, eles estão querendo dizer: Deus, o meu limite é até aqui, daqui eu homem não passo. E nós podemos ver no Muro de Lamentação que a maioria das vezes eles fazem assim. Eles estão tendo humildade. Mas vocês prestaram atenção que de vez em quando ele está querendo dizer: Deus, o meu limite é até aqui, mas minha mão pode passar da cabeça, o Senhor me pegar pelas mãos. Talvez o seu limite chegou até aqui, mas nessa noite levanta a mão e diz: Deus, eu já passei o meu limite, segura eu pelas minhas mãos. Aleluia. Não
coloca limite na sua vida. Porque Deus, quando perguntou naquela visão correspondente ao povo de Israel, um povo que já não tinha mais esperança, um povo que já não tinha mais futuro, ele achou que não poderia voltar para a sua terra, a terra que Deus tinha prometido. O que vê, Ezequiel? Vejo um vale de ossos secos. E nessa visão ele diz que ele me fez caminhar ao redor e os ossos estavam sequíssimos. Quando ele fez caminhar ao redor, quer dizer que ele viu que uma nação não estava só de um lado ou do outro. A nação inteira tinha perdido a esperança de caminhar. A nação tinha esperança de voltar. Agora a nação começa a duvidar de Deus. Ezequiel, pode esses ossos reviver? Pode? Ezequiel diz, talvez no seu íntimo o óbvio era dizer não. Como ossos vão reviver? Mas ele reconheceu a grandeza de Deus. Tu podes. Qual a situação da sua vida que você está passando? Você acha que tem conserto? Vou te dizer algo para você. Talvez você entrou aqui pensando que o óbvio seria não. Mas Deus diz que Ele pode. Deus diz que Ele pode. Então, filho do homem, começa a profetizar sobre os ossos. E ele diz que quando ele começou a profetizar, se ouviu um ruído, ouviu um barulho, era ossos juntando com ossos. Outra coisa que eu achei interessante, um corpo humano adulto, ele é formado por 206 ossos. Você já parou para pensar 206 ossos se formando? Mas o que eu achei tremendo na palavra de Deus, profetiza sobre os ossos. Tem um menor osso do corpo humano. Eu até anotei esse estribo. O menor osso do corpo humano é o osso da audição. Ezequiel, quando profetizou aqueles ossos, ele falou para o menor osso: ei, o Senhor está mandando, o Senhor pode reviver. Junto o menor com o maior. Junto o menor com o maior. O maior osso chama-se fêmur. Só consegui guardar esses dois, hein? Não me pergunta mais não, porque eu já não sei mais. Mas quando ele falou para os ossos, quis dizer que o menor osso estava lá. E do menor juntou-se ao maior. Começou a profetizar. Sabe o que é profetizar? Começou a falar. Nessa noite, no nome do Senhor Jesus, começa a profetizar a bênção sobre a sua vida. Começa a profetizar a bênção sobre a sua vida. Não começa a aceitar essa situação. Começa a falar do menor, mas vai até o maior. E os ossos foram se juntando. Menorzinho com outro maior, com outro maior, e formou uma estrutura. E o Senhor disse que poria carne, tendões, pele.
Sabe que me chamou a atenção aqui? Que nessa visão, ele estava dizendo à nação de Israel: vocês estão espalhados, vocês estão sequíssimos, o profeta está profetizando e vocês estão se juntando. Mas se nós prestarmos bem atenção no texto, eles ainda continuariam mortos. Profetiza, filho do homem, sobre os ossos. Ouviu-se ruídos, mas eles continuariam mortos. A segunda coisa que ele diz: agora, filho do homem, profetiza sobre o Espírito. E quando ele profetizou sobre o Espírito, o fôlego entrou naqueles ossos e começou a dar vida. E começou a dar vida. Talvez você tenha passado por situações, você só tenha ouvido, você tenha só ouvido, mas eu quero dizer para você que nessa noite, que o Espírito de Deus vai soprar em você e vai te dar vida nessa noite. Vida. Talvez você só tenha começado a profetizar só sobre os ossos, mas termina de profetizar, profetiza sobre o Espírito também, porque quando o Espírito do Senhor entra em nós, nós temos vida. O Senhor, quando Ele formou o homem, fala que Ele formou a imagem, mas o homem só foi homem na hora que Deus soprou nas suas narinas, na hora que o Espírito de Deus entrou dentro dele. Sabe o que o Senhor quer fazer com você nessa noite? Soprar dentro de você o Espírito dele. Soprar dentro de você o Espírito dele. Chega, bota, para de andar nesse caos. Para de estar com os ossos. Talvez você chegou pensando, mas está ressequido demais, pastor. Mas profetiza sobre o Espírito na sua vida nessa noite, para que ele comece a reviver dentro de você. Quantas vezes você tem caminhado uma certa distância, um certo ponto, e tem parado? Começa a profetizar você na sua vida, falar com você mesmo: eu não aceito a situação que eu estou passando. Senhor, até hoje só falei da situação, mas agora eu vou começar a falar com o Espírito de Deus que vive dentro de mim. Porque aquele vale, aquela situação de Israel só mudou na hora que o Espírito de Deus entrou dentro dele. Sabe que o capítulo 36 fala, e Deus disse: tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e dentro dele colocarei o meu Espírito. Quando você estar no Espírito do Senhor, caos nenhum vai te pegar. Por mesmo que os ossos estejam secos, mesmo que os ossos estejam ressequidos, o Espírito do Senhor te faz reviver. E ele profetizou ao Espírito, e o Espírito ele profetizou aos quatro cantos. Veio vento e entrou naqueles ossos, e aqueles ossos passam a ter vida. Para Ezequiel agora, a visão simbolizando a nação de Israel, ela estava morta, sem esperança. Agora o Senhor traz ela e vai colocá-la na sua terra prometida. Qual a promessa que Deus tem feito para você? Aonde que você tem parado? Aonde
onde que você tem visto, o vale que você tem andado. Talvez você tenha caminhado ao redor, só está vendo situações contrárias à sua vida. Nessa noite começa a profetizar os 4 cantos. Não fala num canto só. Começa a falar no perfeito de Deus. Começa a trabalhar no perfeito de Deus. Os 4 cantos. E diz: ei, Espírito, fôlego, vento do Senhor, se aposta de mim nessa noite. Porque quando o Espírito do Senhor se aposta sobre mim, tudo que esteja morto reviverá. O Ruá, que é o vento do Senhor, que é o Espírito do Senhor, Ele está dentro de você. O Senhor nessa noite está te soprando, está pondo em você um espírito, está pondo em você um espírito de renovo, um espírito para você começar a profetizar. Nós fizemos algo hoje tremendo na sala dos obreiros. No primeiro momento de oração nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós colocamos a nossa dependência diante do Senhor. Tem feito você isso profetizado? Profetizar é você pedir ao Senhor, é você falar com o Senhor. E o Senhor diz: ei, farei sair da sepultura. Simbolicamente, sepultura é onde que enterra todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos de quando nós estamos vivos. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu vou te tirar você de lá, porque o meu Espírito está sobre você. O meu Espírito está sobre você. Por onde que você passar, você é um profeta do Senhor na face da terra. Começa a profetizar sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família. Por onde que você caminhar, por onde que você caminhar. A nação, ela voltou para sua terra. Sabe o que Deus fez? Deus fez com aquela nação como um grupo de universitário. Um professor, ele deu uma prova e junto com a prova ele colocou uma folha em branco. Entregou aquela prova para todos os alunos. Mas um aluno levantou lá de trás: professor, por que você entregou essa prova em branco, essa folha em branco? Ele desceu o óculos e só recriminou no olhar. Passado a correção do teste, ninguém tinha escrito na folha em branco, mas teve um aluno da sala que ele escreveu naquela folha em branco aquilo que ele pensava a respeito da faculdade. Sabe o que o Senhor fez com aquela nação? Eu estou te restaurando vocês, porque vocês é meu povo. Desde Abraão, eu tenho uma aliança com vocês. Vocês viraram as costas, vocês pecaram,
Vocês serviram a outros deuses. Vocês fizeram abominações. Vocês fizeram seus filhos passarem pelo fogo. Levei vocês a cativo. Mas eu estou restaurando vocês como eu restauro esses ossos secos. Eu estou dando a vocês uma folha em branco para que vocês escrevam a sua história. Porque eu vou pôr dentro de vocês um novo coração e um novo espírito. Porque vocês são o meu povo e eu serei o seu Deus. Igreja de Salto River, nós estamos aqui porque nós estamos fazendo uma nova caminhada hoje. Não importa a nossa situação, o importante nós servimos a um Deus que Ele muda a nossa situação. Não importa se nós estamos vendo vale de ossos secos, sequíssimos, mas que nessa noite nós vamos começar a profetizar para que esses ossos comecem a ter vida. Nós vamos profetizar o Espírito para que entre nesses ossos e passem a dar vida. Porque o Senhor nesse dia, Ele está dando para nós uma folha em branco para que nós escrevamos a nossa história no nome do Senhor Jesus. Coloque de pé. Eu não sei, o grupo de louvor está aqui, Pedro? Se for possível, o grupo de louvor cá na frente. Enquanto eles vão estar cantando, eu gostaria que você começasse a profetizar sobre a sua vida. Talvez você tenha caminhado de um lado e de outro. Talvez você tenha caminhado sem solução, sem qual é o sentido para a sua vida. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Deus, eu não vejo mais solução nesse problema da minha vida. Talvez você só tenha falado com o problema, mas essa noite você fala para Deus. Fala para o Espírito. Porque quando o Espírito de Deus se aposta sobre nós, que nos reviva, Ele nos dá carne, Ele nos dá tendões, Ele nos dá pele, Ele nos faz que nós sejamos nova criatura. Talvez você tenha sido morto seus sonhos, a sua forma de agir, por onde que você tem caminhado. Fale com Ele. Deus, eu vou começar a profetizar hoje sobre a minha vida, sobre o Espírito. Se aposta de mim, não seja só ouvinte, porque aqueles ossos se tornaram ouvinte, eles se tornaram só vida quando o Espírito de Deus entrou neles. Talvez você hoje só tenha só ouvido. Muda a sua situação, muda o caos que você está vivendo, muda a sua forma de ser. O Senhor está querendo te dar vida, e vida em abundância. Aquela nação no exílio, aonde estava na Babilônia, que o povo tinha levado eles, o rei babilônico tinha levado eles, vivendo vida de escravos. Eles acharam que não poderiam mais voltar à sua terra. Mas Deus diz: não, vocês estão aqui por um tratamento. Pode ter perdido a esperança, mas hoje eu estou fazendo reviver os sonhos, os ossos de vocês, porque vocês é meu povo. Deus está falando no seu coração nessa noite: ei, você é o que eu coloquei nessa cidade para trazer, para pregar, para anunciar o meu nome. Eu não quero que você ande assim. Eu não quero
transforma hoje. Muda a sua história. Deus está te dando uma folha branca para que você comece a escrever a sua história.